Oi meninas, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Hora da Estrela, Clarice Lispector, de 1977. O livro começa com um começo que não é bem o começo da história em si. É mais uma introdução que fala sobre o narrador, Que é Rodrigo S.M., o qual fala que foi um desafio escrever o livro, já que ele teve que ficar confinado, sem ler nenhuma outra obra, para que não atrapalhasse a escrita dele, enquanto ele fazia o livro. Inclusive, ele deixou o cabelo crescer, a barba crescer, ele ficou sem escrever e sem ler os livros por muito tempo para conseguir escrever do jeito que ele queria. E para entrar no estilo de vida da protagonista em si. Essa introdução também ela é bem longa, ela vai umas 20 páginas do começo que é o começo do livro, para começar realmente a história. A narrativa então conta a história de uma menina chamada Macabea, Que carinhosamente foi apelidada por nós como Maca, porque o nome é bem complicado de falar toda hora. Maca. Parece que eu tô falando Maca, tipo, cama do hospital. Mas não, é o nome dela. Maca tem 19 anos e ela nasceu no Nordeste, não tem pai nem mãe, foi criada pela tia, que era muito religiosa e criou a menina dentro de uma bolha, tipo, ela com 19 anos não tinha noção nenhuma da realidade. Bem por isso também que ela se achava feliz por falta de conhecimento de outras realidades fora do que ela vivia. Porque ela não sabia o que era ser miserável, o que era ser feliz, esse tipo de coisa. E o que a Maca mais gostava no mundo era a Coca-Cola. Ela também era datilógrafa. E virgem. Quando ela tava em casa com as meninas que ela morava, a única coisa que ela fazia era ouvir uma rádio chamada Rádio Relógio. Ela morava como se fosse uma kitnet. Uma pensão, né? Onde ficavam várias mulheres no mesmo quarto. Tipo, 5, não eram 3, eram 5 mulheres. E Eram condições bem difíceis. Precárias. Exatamente. E um dia a Maca tava passeando na rua e ela encontrou um cara chamado Olímpico, que era operário de uma empresa metalúrgica. Eles, naquele momento, meio que se deram bem e eles começaram a namorar. Ele foi se mostrando muito grosso e uma pessoa arrogante. Sim, eles saíam praticamente todo dia pra caminhar e era só isso, eles só caminhavam. E as poucas palavras que eles trocavam, geralmente o Olímpico era grosso, ele era horrível com ela. Ela fazia uma pergunta de alguma palavra que ela desconhecia. Na verdade, ela fazia muitas perguntas. Muitas porque perguntas. Ela não sabia de ouvia nada. rádio e ela não entendia as palavras que usavam. E ela perguntava pra ele e ele respondia de uma maneira muito grosseira, só que ela parecia não se importar. Mesmo que ele fosse grosso com ela não respondia, só baixava a cabeça e mudava de assunto. Ela parecia meio que não ligava pra ele, pro jeito que ela era tratada. Uma parte do livro que a gente reconhece que ele é muito rude com ela é quando ele fala que vai pagar um café pra ela. E quando ela pede se pode colocar leite no café, ele fala que pode, mas que se fosse um preço a mais do que só o café, ela iria ter que pagar a diferença. Inclusive, ela colocou bastante açúcar e era pra aproveitar o açúcar, porque ela não tinha isso na vida normal dela. Foi o único presente que ela recebeu dele. Que foi um café. Peraí, mensagem. Como a gente falou antes, ela era datilógrafa e ela só tinha um emprego porque ela aceitava qualquer condição de trabalho e recebia um salário que era menor do que o salário mínimo. Já que ela não tinha nada além disso, ela aceitava ficar fora do horário de expediente mesmo. Sem ganhar nada a mais. Isso. E pra ela isso tava bom. Tava de buenas ali, tranquilo, suavaço. No trabalho, Maca tinha uma colega que se chamava Glória. Ela era uma mulher bem supersticiosa que
ia em cartomantes pra ver o futuro dela e tal. E que não era nada ingênua, até porque tinha perdido sua virgindade com 15 anos e até então já tinha feito 5 abortos. Em um desses encontros com a cartomante, ela foi consultar a respeito da sua vida amorosa. E a cartomante disse que para ela ter sucesso, ela teria que roubar o namorado de alguma amiga dela. Que assim ela ia conseguir achar o cara dos sonhos, ela ia casar e tal. Então ela conhece o Olímpico, que é o namorado da Maca, e é ali que ela resolve fazer o que ela tinha que fazer. Isso, suja a parede toda, imbecil. Então a Glória começa a dar em cima do Olímpico e ele acaba se apaixonando por ela. Então, na próxima vez que o Olímpico encontra a Maca, ele termina com ela, falando que ele tá apaixonado por outra mulher e que ela é um cabelo e uma sopa. Que não dá vontade de comer. Exatamente. E a resposta dela é: vai embora daqui. E foi a primeira vez que ela realmente respondeu alguma coisa Que é contra ele, É. porque ela sempre mudava de assunto, abaixava a cabeça e nesse momento ela mandou ele sair da vida dela. Numa conversa entre a Maca e a Glória perguntou como seria o seu futuro, o que ela achava disso. E como a Maca não tinha nenhuma ideia disso, Glória indicou a cartomante. Que assim ela ia começar a ter alguma noção de como que ia ser o futuro, porque ela realmente não queria nem pensar sobre isso. Ô, senhor, apaga. Então Maca pega um dinheiro com a Glória e vai até a cartomante pra tentar entender o que vai acontecer com a vida dela daquele momento em diante. Então a cartomante lê as cartas e vê que a vida da Maca é uma vida miserável e horrível. E também vê que o futuro dela vai ser muito bom. Um gringo vai conhecer ela no instante que ela sair da casa da cartomante e eles vão se casar, ela vai ser rica no futuro, ela vai ter tudo que ela nunca teve. Nesse momento, a Maca fica muito feliz ao descobrir que a vida dela pode melhorar e percebeu realmente como a vida que ela levava era ruim. E quando ela percebeu isso, ela chegou a chorar, ela se emocionou. Era difícil ela chorar, eu acho que ela só chorou 2 vezes durante o livro. A primeira vez foi quando ela ouviu uma música e a segunda foi nesse momento onde ela percebeu que a realidade dela era outra. Então, distraída, quando ela saiu da casa da cartomante, ela foi atravessar a rua e Um Mercedes amarelo bateu nela e atropelou. ela morreu. Sim, ela morreu. Uma coisa Morreu que bem o morrida. narrador, ele diz que ele vai tentar deixar ela viva porque fazer ela morrer seria muito triste. Mas isso é meio que uma enganação, porque ele mata ela no final. Não que o narrador mate, mas tipo, ela morreu ali. Quando ela cai no chão, ela ainda fica uns momentos viva. Numa indecisão, tipo, se ela vai É. morrer ou não, entendeu? E No pensando- momento que ela cai no chão, é aquele momento onde o narrador fica pensando em matar ou não ela, e é o momento onde ela fica refletindo sobre bastante coisa. Sobre o futuro, que na verdade não vai acontecer, sobre encontrar o amor, que seria o gringo. O final do livro deixou a gente bem intrigada porque é meio confuso. Eu vou ler esse finalzinho. E agora só me resta acender um cigarro e ir pra casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. E esse final foi bem confuso porque, se você parar pra pensar, não faz sentido. Pelo menos não quando a gente estava lendo. E a gente resolveu pesquisar um pouco sobre essa frase de tempo de morangos. Então, o que é? É um instante antes da morte, ou seja, um suspiro antes da morte, um tempo. Então a gente se perguntou, o que esse tempo de morango tem a ver com Clarice Lispector? E na verdade tem muita coisa a ver o livro com a autora. Ele foi o último livro dela, foi publicado em 1977, que foi o ano de sua morte. E quando a gente percebeu essa relação, a gente resolveu ir mais a fundo ainda e a gente assistiu a última entrevista que ela deu.
Foi um pouco antes dela morrer, foi em 1977 também. E o entrevistador, ele faz algumas perguntas sobre ela, umas perguntas pessoais, e ela conta um pouquinho sobre ela. Inclusive, ela fala que ela não tem a mãe, que foi pro Rio de Janeiro, e essas coisas. A mesma história da personagem. Muito parecido. Da Macabeia. Inclusive, durante a entrevista, ela cita um momento que ela estava voltando da cartomante e imaginando como seria se ela mesma fosse atropelada. Isso aconteceu de verdade, é uma coisa que ela ficou pensando. E a gente, olha que parecido. Ela saindo da cartomante e pensando em ser atropelada naquele momento. Tipo, como seria se isso acontecesse? E isso aconteceu com a Macabeia. Então a gente acha que o livro A Hora da Estrela é, na verdade, uma bibliografia sobre a Clarice, já que ela não fez nenhuma a vida toda dela. Ela tinha muitos segredos guardados com ela, ela tinha uma certa vergonha de expor isso ao Ela mundo. tinha uma dificuldade de falar de si mesma Do para os passado. outros. Então eu acho que nesse livro ela quis contar um pouco sobre ela no interior dela. Porque eu acho que ela sabia que ia morrer, até por causa desse Do tempo último de trecho. morango. Esse último trecho combina muito com essa teoria de que ela sabia que ela ia morrer. Já que ela morreu de câncer, que foi uma morte bem sofrida. Então eu acho que ela, nesse livro, como o último, ela quis contar um pouquinho sobre o que ela é por dentro. A gente gostou muito de ler esse livro, até porque a gente nunca tinha lido um livro dela antes, por causa do preconceito que a gente tinha em relação à autora. Já que muitas pessoas falavam que era muito difícil de ler e que era uma leitura pesada e cansativa. No início até é, mas se tu perceber, todo livro é um pouco cansativo no começo, porque tu não tem o geral da história. Mas enquanto tu vai lendo, tu vai entrando em contato com a personagem, com o autor, com o narrador. Inclusive, a gente ficou cada vez mais ligada à história, porque no final a gente fica com aquela dúvida na cabeça do que realmente está acontecendo naquele livro. E nós três, eu acho que imaginamos um final feliz pra Macabeia, mas ela acabou morrendo. Mas a gente pega uma amizade com o personagem de alguma forma. Então é um livro muito recomendado. Muito obrigada pela atenção, gente. Até a próxima. Pela paciência também, porque talvez tenha sido um vídeo meio Comprido. Talvez. Beijo. complexo.